Muito bem, meus amigos do esporte, estamos de volta com imagens de Carlos Barbosa. Aí o torcedor gaúcho e a gaúcha, né? Povo muito bonito, lotando as arquibancadas para acompanhar agora as 250 cilindradas. Vamos aí para a largada. 250 cilindradas, 2 tempos, 450, 4 tempos. Aí o gate no chão, lá vão eles. Largada para as 250. E que bela largada, hein? E que bela largada. Tem por dentro ali o João Paulino da Silva Júnior. O Massoud Nassar Neto também. Eles passam aí, completando a primeira volta. São 30 minutos mais 2 voltas. O Paulo Stedley, moto número 9, vem ganhando posições. Está atrás do João Paulino da Silva Júnior. Aí o Antônio Jorge Balbi Júnior. Não fez uma grande largada, hein? Ele que venceu em Indaiatuba. O Massoud foi segundo em Indaiatuba. E o terceiro foi o Douglas Parisi. Foram os 3 primeiros colocados na abertura do campeonato em Indaiatuba. Segura, segura Balbi. Quase tocou a roda dianteira na traseira ali. Então fez uma boa largada o Antônio Balbi Júnior, hein? Tá aí, moto número 1, tá fazendo uma corrida de recuperação. Ele vem atrás ali do Paulo Stedley. E é sempre muito mais difícil, né? O legal é você largar na frente e tocar. Aí, ó, é o 5º colocado. E tocar sempre na liderança da prova. Tá certo, Maurinho? Realmente, a largada é muito importante. O piloto consegue largar bem, em grande vantagem. Mas nas últimas etapas aí, tanto no passado como a primeira desse ano, a gente tem visto o Balbi atacar do meio da bateria para o final. Ao contrário do Balbi, que teve uma ótima largada, foi o Rafael Ramos, que agora sofre o assédio do piloto número 8, João Paulino da Silva Júnior, o marronzinho. Aliás, o nosso grande amigo, moto número 30 do Rafael Ramos, que é convidado especial, né? Também aqui acompanhando o Campeonato Mundial de Supercross, o Campeonato Americano, ele que comenta aqui também no Band Esportes. Agora, o Rafael Ramos é um grande piloto, né? Liderou aí 2 voltas, está em segundo, está atrás do João Paulino. Agora, ele, Rafael, me dizia o seguinte: eu estou treinado para provas mais curtas, que são as provas indoor. O preparo físico para meia hora das 250 é muito mais puxado. Então ele está se adaptando, né? Às 250 no Campeonato Brasileiro. Em Indaiatuba ele foi o 11º. Agora ele está em segundo, vai tentar ficar aí entre os 3 primeiros, vai tentar o pódio, o Rafael Ramos. Mas eu acho que mais 2 ou 3 etapas ele começa a andar na frente também, tá certo, Maurinho? Realmente, o Rafael Ramos, que venceu a última etapa do Arena Cross, inclusive as 2 baterias, está retornando ao Brasileiro de Motocross. E todo o retorno, você sabe, né, Eduardo? Leva um tempinho para adaptação, pegar o ritmo de corrida. O Rafael tem se dedicado bastante. Acredito que ele vai chegar a uma boa colocação. Roosevelt até o 4º. Aos poucos os pilotos que andaram na frente em Indaiatuba vão aí assumindo os primeiros lugares. Veja só, o Roosevelt e o Antônio Balbi Júnior. O Balbi na frente do Roosevelt.
Você, amigo assinante do Band Esportes, acompanhando conosco a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, temporada 2004, com exclusividade aqui no Band Esportes. O Balbi, que na largada caiu para a 5ª posição, aí fazendo ultrapassagens e ganhando posições. Aí, ó, já é o 2º colocado. E sempre colado nele, o Roosevelt. O Ademir Todeschini caindo ali, numa posição perigosa. João Paulino está na frente do Balbi. João Paulino é o líder, o Balbi é o 2º. Colado nele vem o Roosevelt, moto número 4. Aí o 3º colocado. Vai tentando fazer um traçado meio diferente ali o Roosevelt, para se aproximar mais do Balbi e fazer a ultrapassagem novamente e garantir a 2ª posição. Olha, inclusive, Eduardo, vale ressaltar, João Paulino está usando uma moto 250 cilindradas, 2 tempos, enquanto o Balbi e o Roosevelt, uma moto 450 cilindradas, 4 tempos. Aquele ronco mais ardido, né? São as motos 250 cilindradas, 2 tempos. E o ronco mais suave, vamos dizer assim, esse aí, ó, é o ronco das 450, 4 tempos. Olha que o Roosevelt está colado, hein? Colado. E o Balbi chega também atrás do João Paulino. Essa disputa não é pelo 2º, não, é pela liderança da prova. Olha o Paulino ali na frente com a número 8, o Balbi com a número 1 e o 4 é o Roosevelt. Os 3 aí, ó, na briga na liderança da prova. Não é a briga pelo 2º, não. Agora cai para a 3ª ali o Balbi. O Roosevelt vem em busca da liderança. Muda o traçado, vem mais por dentro, traciona melhor o João Paulino. Aí por fora, hein? Por fora vai o Roosevelt. Os 3 brigando pela liderança da prova. João Paulino é o 1º, o Roosevelt o 2º, o Balbi o 3º. E já ataca novamente ali o Roosevelt. Ó, foi nesse mergulho, ó. Volta para a 2ª posição. Balbi é o 2º, Roosevelt o 3º. Tem que tomar cuidado para não se tocar e não cair. Tenta dar o X ali o Balbi. Bonito se pega, hein? Bonito se pega das 250. Tem que tomar cuidado ali o João Paulino, porque os 2 vêm com muita sede. O Balbi, moto número 1, e o Roosevelt na número 4. Eles vão se alternando da 2ª posição. E os 2 prontinhos para darem o bote em cima da moto número 8 do João Paulino. Me parece que é questão de tempo pro Balbi, ou segura, chegaram a se tocar ali o Balbi e o Roosevelt.
Me parece que é questão de tempo para os dois fazendo ultrapassagem para cima do João Paulino, hein? Eles passam completando mais uma volta. Essa corrida tem a duração de 30 minutos, mais 2 voltas. Agora, Maurinho, é bonito quando tem esse pega, né? 3 pilotos aí brigando pela liderança, do que quando o piloto abre aí 15, 20 segundos, some lá na frente e não tem pega nenhum, não tem briga por posição. Olha só, os 3 brigando pela liderança da prova. Realmente, Eduardo, é muito bonito de ver. O público está delirando, dá para ouvir até gritando. Muito bonito ver essa briga. O Balbi, acredito que deixou para o Roosevelt atacar o João Paulino. Está numa pilotagem mais conservadora, só esperando o momento. E olha lá, o Roosevelt atacou, conseguindo a primeira posição. Aí tem novo líder, a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross. Roosevelt, Assunção Júnior, moto número 4. João Paulino cai para a segunda posição. E agora vai sofrer o ataque do Balbi. Aí a curva à esquerda. Muda o traçado o Balbi. Veja só a moto número 1. João Paulino é o segundo. Balbi é o terceiro e o Roosevelt é o primeiro. Eles passam completando mais uma volta. Tenta vir por dentro ali o Balbi. Vai lá fora agora, hein? Vai lá fora para vir com mais força. Ó, no salto. A curva agora à direita. Fecha a porta ali o João Paulino. Deu para perceber que ele tirou a sobreviseira. Estava cheia de barro. De novo num traçado diferente o Balbi. Vai lado a lado com o João Paulino e assume a segunda posição. Antônio Balbi Júnior é o segundo colocado em Carlos Barbosa. O Roosevelt é o primeiro. Ali a moto número 4. Balbi é o segundo com a número 1. João Paulino é o terceiro com a número 8. São os 3 primeiros colocados. E os 3 pilotos são pilotos Honda. Aí a confirmação do Balbi. Vamos segundo colocado agora. O objetivo dele é esse aí, ó. Fazer a ultrapassagem para cima do Roosevelt, que tem a moto de número 4 e é o líder da prova. Olha, Eduardo, você pode reparar que essa altura da prova, a pista é bastante desgastada. Os pilotos estão optando por linhas externas dos lados da pista para fugir dos buracos. Grande pega aí agora o Roosevelt com o Balbi. E o Balbi vem por dentro. E o Balbi por dentro faz a ultrapassagem. É o novo líder da segunda etapa do Brasileiro em Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul. Antônio Balbi Júnior. Roosevelt é o segundo, coladinho nele ali. Lado a lado. Volta na frente o Roosevelt. A curva é para a esquerda. Aí o Balbi vem de novo. Que beleza, hein? Que bonito esse pega valendo a liderança da prova. O Roosevelt dá uma olhada pro lado, viu o Balbi e volta na ponta. Mais uma vez a briga dos dois. Roosevelt tem a moto 4, o Balbi a moto número 1.
É o Roosevelt que passa, completando mais uma volta, passa em primeiro. O João Paulino, que é o terceiro colocado, acabou ficando um pouco, hein? Não consegue acompanhar o ritmo dos dois, do Roosevelt e do Balbi. O João Paulino. Quem vem na quarta posição é o Massoud Nassar Neto. Massoud que foi o segundo na abertura do campeonato em Indaiatuba. E aí o Roosevelt e o Balbi, ó, vão lado a lado. Chega a tocar manopla com manopla. E tem que tomar cuidado, Maurinho, para não cair também, né? E aí uma queda dos dois, mesmo que o João Paulino e o Massoud estejam um pouco atrás, até levantar a moto, recuperar. Se a moto morrer, então, acaba perdendo a liderança da prova. Realmente, Eduardo, ainda mais que tanto o Roosevelt quanto o Balbi são da mesma equipe Honda, mas o objetivo de todos os pilotos hoje realmente é conquistar o primeiro lugar, chegar na frente do Balbi, que está despontando aí como favorito ao título. Eles vão se alternando. Ora o Balbi, ora o Roosevelt. Só que quem passa completando sempre ali na frente é o Roosevelt. Ele completa mais uma volta. Realmente briga muito bonita. Cada curva alterna a primeira posição. Tá lindo de ver. Pro amigo assinante do Band Esportes, que curte conosco, Campeonato Mundial de Supercross, Campeonato Mundial de Motocross e agora curtindo o Campeonato Brasileiro. Tá aí, ó, os pilotos não deixam a desejar nada, hein, aos outros campeonatos. Também trazendo muita emoção essa briga pela liderança das 250 cilindradas. E o Balbi sempre procurando fazer um traçado diferente do Roosevelt. Ó, tá por dentro ali o Balbi. A preferência da curva era do Roosevelt. Cada um vai numa canaleta aí, ó. Será que essa curva à direita, o Balbi vai um pouco mais fora, onde não traciona tão bem como traciona o Roosevelt. O Balbi está com uma pilotagem mais conservadora, deixando o Roosevelt atacar mais. Muito bonita essa briga pelo primeiro lugar. Realmente, Eduardo, pro assinante Band Esporte, os pilotos estão com um nível técnico muito bom, não devendo nada para as transmissões do Campeonato Mundial de Motocross e o Campeonato Americano de Supercross. E agora que o Balbi tira ali a sobreviseira dele, tem um detalhe, ele está atrás do Roosevelt, eles pararam de brigar, se alternar, tem uma hora que ele vai dar o bote, mano. Vai falar, agora eu vou. Ó, por dentro vem o Balbi, por fora está o Roosevelt. E nesse salto, mais uma vez, eles quase se tocam. Volta na frente o Balbi. E aí entra o preparo físico. Quem tiver mais preparo físico, aguenta essa sequência fortíssima de saltos que eles vêm dando. Eduardo, essa corrida nessa bateria é a última bateria do dia. A pista está bem maltratada. Os pilotos têm que estar numa condição física muito boa para suportar os 30 minutos mais 2 voltas, realmente. Esse é o líder das 250.
Antônio Balbi Júnior passa completando mais uma volta e agora passa em primeiro. Cheio de estilo. Ficou o Roosevelt, né? Ficou um pouco. É o segundo colocado, mas deve ter sentido, hein? Deve ter sentido aí muito cansaço o Roosevelt. Ele não consegue acompanhar o ritmo agora do Balbi. Já tá pelo menos aí uns 4 segundos atrás. E já já o Balbi vai receber a placa de 2 voltas para o final. E um piloto muito consciente, né, Maurício? Esperou a hora certa para dar o bote para cima do Roosevelt. Tanto é que ele passou e abriu, ó. Realmente, Eduardo, o Balbi está com um ritmo muito bom, preparo físico invejável. Como nós havíamos comentado antes, o objetivo dos pilotos é conseguir chegar na frente do Balbi, que hoje em dia, olha, tá difícil. O Balbi tá de parabéns. Muito bom preparo físico, muito bem preparado, usando a tática de atacar no final. Realmente, ele é um dos favoritos para o título. O Rafael Ramos ocupa a 7ª posição. Aí o Roosevelt. Ele passa completando mais uma volta, passa em segundo o Roosevelt Assunção Júnior. O terceiro é o João Paulino, quarto Massuri Neto, quinto Paulo César Stedley. Em sexto, Douglas Parisi e em sétimo, Rafael Ramos. Aí o João Paulino, terceiro colocado. O João Paulino, Eduardo, é o único piloto com moto 2 tempos entre os 5 primeiros. Todos eles estão com motos 4 tempos, 450 cilindradas. O João Paulino é o único com moto 250 cilindradas, 2 tempos. E ele que é um piloto Honda, mas esse macacão dele, né? Lembra muito os pilotos KTM. Cadê esse preto e do laranja? Mas é um piloto Honda. Realmente, ele obteve o apoio Honda após a primeira etapa, pela boa participação que ele fez. Inclusive na primeira etapa ele foi o pole position no treino cronometrado. Então acredito que ele deva crescer durante o campeonato. Nós temos Honda, KTM e Yamaha. Aí o Massuri, que é um piloto KTM. Massuri Nassar Neto é o quarto colocado. A KTM que venceu a última edição do Rally dos Sertões com o piloto Zé Hélio. Em muitas provas trabalhou aqui conosco. A KTM nesses últimos anos vem investindo bastante em competição, não só aqui no Brasil, como internacionalmente falando. Então acredito que é uma marca que vai aparecer bastante daqui por diante. O Massuri está mais de 30 segundos atrás do líder. Aí o Paulo César Stedley, que é o quinto colocado. E o legal dessa transmissão é que a câmera não fica só no primeiro, não fica só no líder. Vai mostrando aí o segundo lugar, o terceiro lugar, o quarto, o quinto. Porque os pilotos precisam aparecer também. A diferença do Stedley pro Balbi, ele está 38,588, 38 segundos, 588 milésimos atrás do líder. Isso para os pilotos é uma coisa muito boa.
né? Porque aí na hora de negociar com o patrocinador fica mais fácil. É verdade, Eduardo. E também para o assinante Band Esporte, é legal de ver o trabalho que os pilotos fazem na pista, né, sobre suas motocicletas, e também para verificar a diferença de performance de uma marca ou outra. É bem interessante. A Band Esporte está mostrando diversas colocações, diversos pilotos e suas máquinas. Voltamos com o Antônio Jorge Balbi Júnior, o líder das 250 cilindradas em Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul. Olha a diferença dele para o Roosevelt, já vai a 6.524, foi o que nós dissemos, né? O preparo físico do Balbi está bem melhor do que o preparo físico do Roosevelt. Ou pode ter quebrado uma marcha também. Aí o segundo colocado. O Roosevelt já mantém uma pilotagem conservadora, agora no final da bateria. Acredito que já esteja conformado com o segundo lugar. Ele que já abriu bastante também do terceiro colocado, marronzinho. Vamos ver o que vai chegar no final da bateria. Ele consegue abrir mais de 10 segundos, o Roosevelt, com relação ao João Paulino. Aí o Balbi passa completando mais uma volta e vai abrindo, hein? Vai abrindo com relação ao segundo colocado, o Roosevelt, de Freitas Assunção Júnior. Daqui a pouco a placa de 2 voltas para ele. O Roosevelt que fez a melhor volta da prova até aqui com 1:37.404. A uma média de 57 km por hora. Você viu a moto número 50 ali do Sérgio Cury Monteiro tomando uma volta do Balbi. Você vê que o Balbi agora foi um pouco mais lá fora, né? Não veio nas canaletas por dentro, que é o traçado que ele fazia quando estava na briga com o Roosevelt. Ele passa completando mais uma volta em primeira, Antônio Jorge Balbi Júnior. Sobe mais um pouco a diferença. Sobe mais um pouco a diferença dele para o Roosevelt. Esse é o segundo colocado, o Roosevelt de Freitas Assunção Júnior. São as emoções das 250 cilindradas para você, amigo assinante do Band Esportes. É a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, temporada 2004. A próxima etapa será em Cachoeiro do Itapimirim, no Espírito Santo. Aí recebendo a placa de 2 voltas. 2 voltas para o final para Antônio Jorge Balbi Júnior. Em segundo, Roosevelt. Em terceiro, João Paulino. Em quarto, o Massuri Nassar Neto. Em quinto, Paulo César Stedley.
Em sexto, Douglas Paris. Em sétimo, Rafael Ramos. Em oitavo, o Rodrigo Zen. São os 8 primeiros colocados das 250. Faltando 2 voltas para o final. Já já o Balbi vai abrir a última volta. A diferença dele para o Roosevelt já sobe para 10 segundos. Mas é boa a diferença também do Roosevelt para o João Paulino. Também está acima dos 10 segundos. O Balbi que não fez uma grande largada. Ele caiu para a oitava posição, depois chegou em quinto. Andou algumas voltas na quinta posição, aí sim começou a sua corrida de recuperação. Tá aí, recebe a placa de última volta para Antônio Balbi Júnior. E agora vai fazer aí essa volta, essa última volta mais tranquilo, porque tem mais de 12 segundos com relação ao Roosevelt, que é o segundo colocado. Então não adianta querer arriscar, tá certo, Maurinho? Realmente, ele já vem tranquilo, procurando as laterais da pista, fugindo dos buracos, dando até uma olhadinha para conferir onde o Roosevelt se encontra. É só receber a bandeirada. Ótima corrida de Antônio Jorge Balbi Júnior. Ele que venceu na estreia, venceu em Indaiatuba. A primeira etapa, a abertura do Campeonato Brasileiro de Motocross 2004. E aí, confirmando essa vitória, ele vai a 50 pontos. E assume a liderança isolada na classificação do campeonato dessa temporada 2004. Aí poucos metros para Balbi, Antônio Balbi Júnior. Vem para vencer, já vem empinando, vem para o pano. Vem para a quadriculada para vencer a segunda etapa, ele que venceu em Indaiatuba. Já diminui bastante o ritmo. Sabe que tem uma boa diferença com relação ao Roosevelt. Já vem comemorando Antônio Balbi Júnior. Vem para o pano, para a quadriculada, para vencer em Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul. Vence Antônio Jorge Balbi Júnior. E aí o Roosevelt, a 12 segundos atrás. Cruza em segundo. Roosevelt Assunção Júnior. Em terceiro vem o João Paulino. Em quarto, Massoudi Nassar Neto. E em quinto, Paulo César Stedley. O Rafael Ramos chegou na sétima colocação. Que corrida, hein? Que corrida do Balbi. Porque sabe que não fez uma grande largada. E depois veio fazendo aí a sua corrida de recuperação. Andou várias voltas brigando, se alternando com o Roosevelt na liderança da prova. E depois esperou a hora certinha para dar o bote. Para fazer a ultrapassagem para cima do Roosevelt, assumir a liderança e não mais perder. Líder com 2 vitórias do campeonato com 50 pontos, o Antônio Jorge Balbi Júnior. Em segundo no campeonato está o Massoudi Nassar Neto com 33. Em terceiro, o Roosevelt é o terceiro colocado com 30. Em quarto, Douglas Parisi com 26 pontos. Em quinto, João Paulino com 25. E em sexto, o Paulo César Stedley com 24. São os 6 primeiros colocados no Campeonato Brasileiro após essa segunda etapa da temporada 2004. A moto foi lançamento esse ano. Acho que a moto, acho que nenhuma
chega nem perto. Muito boa, mano. Tá bom. Muito bem, vamos agora à entrega do troféu para o segundo colocado, que foi o Roosevelt de Freitas Assunção Júnior. Yamaha, Caeia, Sport, P8, WB, muito obrigado a todos aí, valeu. Ratinho, vamos ao pódio, falta apenas conversar com o Cris. E agora, o Antônio Jorge Balbi Júnior recebendo o troféu pela primeira colocação, pela vitória também dessa segunda etapa. Jornalista para a entrega terceira posição, Marcos competidor do caderno. Aí os pilotos posando para a foto do pódio, os 5 primeiros colocados da segunda etapa. Consegui largar legal ali, mantive bom tempo da prova em primeiro. Infelizmente não venho treinando muito, já que eu tive uma contusão na primeira etapa. Mas daqui para frente vou treinar mais, vou me dedicar mais para que na próxima etapa eu consiga chegar, quem sabe, melhor do que um terceiro. Tá difícil vencer o homem, né? Tá difícil, ele tá muito bem treinado, ele se dedica bastante, tem um perfeito equipamento. E eu tô procurando, eu fiz a operação no braço e eu só pude voltar a treinar no meio de fevereiro. E eu vim treinando bastante e até agora não tô 100% ainda, mas já consegui aguentar os 20 minutos, mas cansei bastante. E queria agradecer meus patrocinadores, que se não fosse por eles eu não estaria aqui, eles me apoiam bastante, que é a Honda, a Mobil, a Pirelli, a Pro Circuit, a Circuit, a Oakley e a Pro Performance e a WV. E graças a Deus tudo certo, consegui a segunda colocação e vamos treinar para a próxima, que vamos ver se a gente consegue bater o cara aí. Hoje foi uma prova super difícil, não fiz uma boa largada, tinha o Roosevelt e o Marrom no ritmo muito forte. E a pista era uma pista difícil de se ultrapassar, então eu vim de trás, encostei no Roosevelt, no Marrom, e aí começou aquela troca de ultrapassagens. Só que a todo momento eu ainda estava aguardando, porque eu sabia que ainda faltavam 15, 20 minutos de prova e eu precisava desse gás no final. Foi quando, acho que com 20 minutos, eu passei o Roosevelt e aí resolvi dar um tiro e deixar aquele energia que eu tinha guardado, e graças a Deus deu certo e consegui mais uma vitória. Estou muito feliz, dedico aos meus familiares, as pessoas que trabalham junto comigo e também meus patrocinadores, que são Honda, Mobil, Recreio, Concessionária Moto BH, SW, Pirelli e Master Freios. Valeu demais e estamos aí treinando dobrado para a próxima etapa para continuar com bons resultados. Valeu. Muito bem, tá aí portanto a classificação. Após meia hora e mais 2 voltas, foram 16 voltas dos 10 primeiros colocados da segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross temporada 2004. Muito obrigado ao Mauro Falcon, o Maurinho, da RM Racing, que esteve conosco em mais uma jornada, né, acompanhando mais uma etapa das 80 cilindradas e das 250. O nosso próximo encontro, amigo assinante do Band Esportes, será em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. Um grande abraço e até lá. Band Esportes, o canal de todos os esportes.